Olá pessoal, meu nome é Diana Strelov. Hoje eu vou falar para vocês então um pouco sobre o tema de curva padrão. O objetivo de realizar uma curva padrão ou curva de calibração é então verificar a linearidade da técnica e, através disso, de forma bem simples, relacionar diferentes concentrações conhecidas com a absorbância de uma amostra desconhecida. Tá? Então, vocês vão utilizar os princípios de espectrofotometria que vocês já aprenderam em aula e vão aplicar, então, isso para fazer uma curva de calibração ou curva padrão. E, posteriormente, então, vocês vão ter uma amostra desconhecida e, através dessa relação da curva de calibração, vocês vão, então, descobrir concentrações desconhecidas. Para isso, então, a gente vai realizar na técnica, utilizando diferentes tubos. Vocês podem ver que nós temos o tubo branco, que é, então, o tubo que não vai receber padrão de albumina, então ele não recebe nenhuma pipetagem desse padrão, e recebe 1 ml de água. Posteriormente, nós vamos ter os tubos de 1 a 6, então com diferentes e crescentes concentrações do padrão de albumina, na concentração de 10 mg por ml. Então, desde o tubo 1, contendo 0,1 ml de padrão albumina, até o tubo mais concentrado, que é o tubo 6, que vai receber 1 ml de padrão de albumina. E vocês podem ver que na terceira coluna vocês têm as quantidades a serem pipetadas de água, desde então o branco recebendo 1 ml até o tubo 6, que é o mais concentrado, não recebendo nada de água. Uma coisa que vocês podem e devem observar é que, somando os valores de pipetados de padrão de albumina e de água, vocês têm que ter sempre ao final o mesmo volume da técnica. Então, por exemplo, no tubo branco vocês têm 1 ml de água, que é o volume final. No tubo 1, primeiro tubo, o ponto da curva, vocês vão ter 0,1 ml de padrão mais 0,9 ml de água, que vai resultar nos mesmos 1 ml, certo? Então, isso para os demais tubos também. Então, vocês vão ter sempre mantido o mesmo volume final da técnica, tá? Posteriormente, então, após pipetar padrão em água, vocês vão pipetar 2,5 ml do reativo de bioreto, que vai, então, ser responsável pela reação e, consequentemente, determinação de proteína na amostra, tá? Vocês vão, então, pipetar o reativo, aguardar 10 minutos, conforme vocês já realizaram na prática anterior. Nesse quadro, vocês podem ver o quadro completo, né, que já possui, então, calculado para vocês quantidade de proteína no tubo, expressa em miligramas, ao lado, então, concentração de proteína no tubo, representado por miligramas por ml, e ali uma última coluna com absorvância, e aí valores fictícios, tá? Então, nesse caso aqui, vocês já têm calculado, né, vocês já ganharam calculado a quantidade e concentração de proteína. Porém, isso nem sempre vai acontecer. E aí a gente vai ver em aula prática como a gente pode calcular tanto a quantidade como a concentração de proteína nesses tubos, utilizando a quantidade pipetada de padrão de albumina. Tá? Então, nesse caso aqui, vocês já têm os valores, mas em aula a gente também vai estudar e fazer os cálculos. Vocês vão aprender os cálculos para, se não tiverem esses valores já prontos, saberem de onde encontrar. Tá? Então, aí nessa última coluna vocês têm os valores de absorbância, que seriam, por exemplo, aqui nesse caso é considerado uma curva perfeita, então foram colocados os valores hipotéticos de uma curva bem exatamente linear, tá? Com os pontos exatamente perfeitos. Mas óbvio que na prática vocês vão encontrar outros valores, valores quebrados, né? Visto que toda técnica vai ter erros associados, mesmo que a gente cuide ao máximo, sempre vai ter desvios, tá? Então, os valores de absorbância são representados, então, pelas leituras obtidas pelo espectrofotômetro, que vocês vão fazer na prática também.
Bem, agora a gente vai ver, então, como a gente formas da gente calcular um valor de concentração desconhecido de 3 diferentes modos, e então de como a gente pode representar a curva de calibração dessas diferentes formas. A primeira, então, é a plotagem da curva em Excel. Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de plotagem de curva de calibração no Excel. Bom, então vocês vão primeiramente fazer uma coluna, né, colocando os tubos, uma segunda coluna colocando as concentrações de albumina que vocês testaram, avaliaram na curva, e uma terceira coluna com as absorbâncias que vocês obtiverem nas leituras. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos uma curva, digamos, perfeita, tá? Então, são valores hipotéticos de uma curva que fosse sendo considerada uma curva perfeita. Vocês vão, então, selecionar a concentração de albumina e a absorbância, vão selecionar toda essa parte dos pontos que vocês querem criar a curva. Vocês vão, então, em inserir e vão selecionar, inserir um gráfico de dispersão, tá? Que pode variar um pouquinho. Eu estou utilizando o Excel Online, vocês podem utilizar também a versão baixada, né, do aplicativo, também como outras versões de criação de gráfico. Vocês vão, então, colocar para criar um gráfico de dispersão. E vocês podem ver, então, que os pontos, eles estão interligando, relacionando, então, a concentração de albumina, que está no eixo X, e a absorbância, a respectiva absorbância, né, que está presente no eixo Y, criando, então, essa sequência de pontos, que são os pontos da nossa curva. Aqui, então, vocês vão clicar 2 vezes em cima do gráfico e vai abrir, então, algumas opções para vocês adicionarem. Nesse caso do Excel Online, vocês vão ir em série 1 e vão localizar a parte de linha de tendência. E vocês vão, então, adicionar a linha de tendência. Então, vocês podem ver esse traçado da linha, interligando um ponto, o primeiro, né, até o último, criando essa reta. Posteriormente, então, vocês vão adicionar, vão localizar ali para adicionar equação e valores e vão selecionar. Vocês podem ver que aqui nesse caso de uma curva perfeita, a equação da nossa reta ficou em y igual a 0,1 vezes x. Tá? Então, essa é a equação de uma reta onde as leituras, por exemplo, tivessem sido perfeitas. E vocês vão adicionar ainda o valor de r ao quadrado. Então, o que esses valores representam, né? O primeiro valor, que é a equação da reta, a gente poderia, por exemplo, agora utilizar para estipular qual seria o valor de absorbância ou o valor de concentração de outras soluções, além dessas que a gente fez na nossa curva. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual a absorbância de uma concentração de 3 miligramas por ml de albumina, eu iria substituir no lugar do x, visto que nessa equação o y representa a absorbância e o x representa a concentração. Então, vocês fariam 0,1 vezes 3, que daria 0,3, a absorbância de um tubo de concentração de 3 miligramas por 3 miligramas por ml, certo? O valor de r ao quadrado, ele representa a linearidade da curva. Então, nesse caso, como é uma curva perfeita, hipotética, o nosso r ao quadrado deu igual a 1. Mas vocês vão ver que quando vocês fizerem, vocês vão obter outros valores, né? Valores quebrados. Porém, quanto mais perto de 1, melhor ficou a pipetagem de vocês, melhor foi o desempenho da técnica. Ele tem que sempre dar muito próximo a 1 para que a gente observe uma boa linearidade nessa curva, tá? Então, nesse caso, como é uma curva hipotética, esse r ao quadrado ficou exatamente igual a 1, mas vocês vão ver outros valores. Depois, pessoal, eu trouxe um outro exemplo de uma curva hipotética com valores um pouco mais realistas, então valores mais quebrados, que é próximo então ao que vocês vão observar
quando vocês fizerem a técnica. Então, da mesma forma, vocês vão inserir os valores nas colunas e vão, então, selecionar ali os valores de concentração de albumina e de absorbância e vão, então, inserir o gráfico de dispersão. Bom, agora vocês vão fazer da mesma forma, vão clicar 2 vezes, vão, aqui nesse caso, né, como eu estou usando esse Excel, vão em Insere e vão adicionar a linha de tendência. Agora vocês podem ver que os pontos, eles não estão exatamente em cima da linha, como no primeiro exemplo, tá? Porque aqui a gente utilizou valores mais realistas, porque sempre vai haver algum desvio, né, de uma diferença de pipetagem, a própria calibração, tanto das pipetas, como às vezes do espectro. Então, sempre existem esses erros intrínsecos que não são possíveis de ser eliminados. Então, um certo erro a gente sempre vai ter, mesmo que a gente faça tudo certinho na técnica, tá? Então, aqui vocês podem ver que, por exemplo, o terceiro ponto, ele não está exatamente em cima da linha, né? Bem como os outros também apresentam alguns desvios para baixo, né, ou para cima. Mas essa aqui se aproxima mais de uma curva real quando vocês forem fazer. Bom, adicionada então a linha de tendência, vocês vão adicionar também equação e valores. E também o valor de R ao quadrado. Tá? Então, inseriram os dois valores. Isso aí vocês vão fazer na prática. Aqui, nesse caso, vocês podem ver que já nos deu uma equação da reta um pouquinho diferente da acima. Isto porque, né, nós temos valores, então, que tiveram um certo desvio do esperado. Então, ele nos dá uma outra equação da reta. Mas essa equação vai ser diferente para cada vez que vocês forem fazer, vai dar uma equação diferente, vai dar um R ao quadrado diferente. Isso é totalmente normal, tá? Mas, da mesma forma, vocês poderiam empregar, então, essa equação da reta para calcular, né, outros resultados, além dos que vocês quantificaram. E o R ao quadrado, aqui vocês podem ver que, nesse caso, nesse exemplo, o valor foi de 0,9957. Então, um valor ainda está próximo de 1, então ele representa ainda uma boa linearidade, mas vocês podem ver que quanto mais erro a gente tiver ao longo dessa curva, mais distante esse valor de R ao quadrado vai ficando de 1. Então, e quanto mais perto de 1, né, então se a gente tivesse 0,9999, ele estaria com uma linearidade melhor do que essa do exemplo. Então, quanto mais próximo esse valor de 1, mais linear foi a nossa técnica e mais fidedigno, né, essa nossa curva de calibração, certo? Bem, outra forma que nós podemos calcular é através do fator de calibração, o FC. O fator de calibração, ele nada mais é que, representado por essa fórmula, a concentração do padrão divididos pela absorbância do padrão. Então, aqui vocês têm, utilizando os mesmos pontos da curva hipotética, utilizando ali os valores de absorbância hipotéticos, um FC calculado. E como a gente chega nesse fator de calibração calculado? Bom, então, por exemplo, vocês vão fazer para cada um desses pontos o cálculo de um fator de calibração isolado. Então, por exemplo, no ponto 1, vocês vão denominar FC1 e vão colocar no lado de cima da equação a concentração do padrão, nesse caso do tubo 1 é de 1 mg por ml, divididos pela absorbância do padrão, que nesse caso, né, a gente colocou 0,100 de absorbância. Vocês vão calcular, então, dividir esse valor e vão obter esse resultado de 10. Na prática, vai ser um pouco mais complicado, não vai dar esse valor tão exato, né? Mas vocês vão realizar da mesma forma, utilizando essa equação. A seguir, então, vocês, depois de vão fazer esse cálculo para cada um dos pontos da curva, então vai ter um FC2, FC3, que aí vai ser representado, né, pelo 4, vão fazer para cada um desses pontos
E ao final vocês vão, então, somar, vão fazer um FC médio, somar os valores de FC e dividir pelo N, que é o número de pontos da curva. Tá? Então, vamos fazer uma média simples, e nesse caso, como todos os valores, né, deram exatamente 10, o FC médio também vai ser 10. Tá? Mas na prática vocês vão ver que alguns valores, por exemplo, podem estar mais semelhantes, então pontos que ficaram mais lineares da curva, eles vão dar um FC mais parecido. Mas, por exemplo, se vocês tiverem um ponto da curva que foi feito algo errado, uma pipetagem errada, ele vai destoar dos demais e o FC dele vai dar um pouco diferente dos demais. Tá? E quando a gente tem vários pontos da curva, a gente pode, inclusive, se a gente detecta que houve um erro em algum desses pontos, a gente pode cortar um desses pontos para que o nosso FC fique o mais reprodutível, né? E se a gente vê, né, que houve realmente um equívoco naquele ponto, a gente pode excluir ele, então, como uma forma de minimizar esse erro e não permanecer reproduzindo ele. E uma outra forma que vocês também podem encontrar, uma forma mais robusta de fazer isso, sem utilizar tanto assim as tecnologias que a gente tem hoje em dia, é uma curva de calibração por aproximação. Então, nesse caso, vocês poderiam utilizar papel milimetrado, né, que é comprado em livrarias, né, e utilizando então uma régua, vocês poderiam fazer de forma manual essa curva, tá? O que é importante a gente sempre lembrar é a escala que vocês vão determinar, então, para os pontos de vocês, que vocês podem ver como está representado, que o lado de horizontal, ele é representado por uma escala de 1, e o lado vertical por uma escala de 0,1. Então, quando a gente for colocar nesse papel milimetrado, nós vamos fazer então o eixo Y e o eixo X. Então, no eixo X nós colocamos as concentrações de albumina, então as concentrações do nosso padrão em miligrama por ml. E no eixo Y, então, nós vamos colocar as absorbâncias, né? Utilizando essa escala como referência. Tá? Então, vocês poderiam fazer assim dessa forma, colocando os tracinhos, né, nesse papel, utilizando uma régua. Colocariam os pontos ali que vocês têm para se guiar, e aí vocês colocariam, então, utilizariam os valores de absorbância obtidos para plotar uma curva aqui da mesma forma, certo? Então, aqui vocês podem ver os pontinhos, né, de interseção entre a absorbância e a concentração obtidos, e aí, então, utilizando uma régua, a gente iria traçar essa reta da nossa curva. Tá? Então, essa é uma outra forma que pode ser realizada também por vocês. Bom, para a aula de hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida podem escrever também para o meu e-mail.